Olá, bom dia! Hoje, dia 30 de novembro, estamos aqui para fazer a nossa live do mês de novembro. A nossa live com o tema de hoje, Confio, mesmo sem te ver. Meu relato pessoal sobre fé e confiança em Deus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa confiança em Deus. E eu vou dividir com vocês também um pouquinho de uma parte da minha história que vai, vou relatar um pouquinho para vocês o que aconteceu comigo, que vai aí encaixar com o tema de hoje, né? Com o tema da fé, o tema da confiança em Deus, quanto é necessário, quando se faz necessário a gente confiar em Deus, né? Hoje a gente tendo a nossa live um pouquinho mais cedo, hoje às 4 da manhã. É muito bom estar aqui com vocês, né? Vocês que estão entrando. Agradeço muito a participação, né, de todos vocês, os que forem ver a live depois também. Sejam muito bem-vindos, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a confiança, né, naquele que a gente, né, já entrando aí no tema da live de hoje, aquele que a gente não precisa ver com os olhos humanos para a gente saber que ele existe e para a gente saber que ele está ali sempre ao nosso lado, a todo tempo conosco. E já para dar início, eu queria começar lendo para vocês o Salmo 27. Esse salmo é um salmo a qual eu me deparei essa semana, né, e preparando, né, a live de hoje, tocou muito forte no meu coração esse tema. E junto com ele, esse salmo, trazer esse salmo aqui para vocês. Então vou ler. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Frente a quem temerei? Quando os malfeitores avançam contra mim para devorar minha carne, são eles, meus adversários e meus inimigos, que tropeçam e caem. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa peço a Jesus, a coisa que procuro é habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para gozar a doçura do Senhor e meditar no seu templo. Pois ele me oculta na sua cabana no dia da infidelidade. Ele me esconde no segredo de sua tenda, e ele me eleva sobre uma rocha. Agora minha cabeça se ergue sobre os inimigos que me cercam. Sacrificarei em sua tenda sacrifícios de aclamação. Cantarei, tocarei em honra do Senhor. Ouve, Senhor, meu grito de apelo. Tem piedade de mim e responda-me. Meu coração diz a teu respeito. Procura sua face. É tua face, Senhor, que eu procuro. Não me escondas a tua face. Não afastes teu servo com ira. Tu és meu socorro. Não me deixes, não me abandones, meu Deus Salvador. Meu pai e minha mãe me abandonaram, mas o Senhor me acolhe. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me pela vereda plana, por causa daqueles que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se elevaram falsas testemunhas.
respirando violência. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor, sê firme, fortalece teu coração e espera no Senhor. Esse salmo, ele é assim como todos os salmos, né? Que são lindos, cada um à sua maneira, da forma que fala com a gente. E esse salmo, ele vem nos falar hoje sobre confiar em Deus. Sobre a gente ter essa confiança em saber que mesmo a gente não vendo Ele com os olhos humanos, todas as vezes que a gente olha com o olhar da fé, a gente consegue vê-lo. Esse olhar da fé é o olhar que a gente consegue ver com o coração, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, porque Deus se faz presente nessas pequenas coisas. Aqui fala o quanto a gente deve se abandonar nessa confiança, se abandonar nele e acreditar que ele é por nós sempre. Pode o mundo inteiro estar contra nós, nos caluniar, mas ele sempre vai estar ao nosso favor, porque ele nos ama. E esse amor verdadeiro dele por nós, para nós, deveria ser o suficiente para a gente viver, sem que a gente tenha que muitas vezes buscar o amor, o afeto, o olhar das pessoas em qualquer lugar, em diversos lugares. Muitas vezes a gente se depara com situações onde só o amor de Deus é o suficiente, a gente não precisa de mais nada. Então que a gente possa sempre ter essa confiança nele. E o Salmo de hoje nos fala muito isso. Para que a gente possa fortalecer o nosso coração e esperar nele. Porque a gente só vai conseguir esperar quando a gente confiar em Deus. Se a gente não confia, a gente não vai conseguir esperar. Porque o desespero para a gente alcançar aquilo que a gente tanto deseja, aquilo que a gente tanto precisa, e é aquilo que a gente está tanto pedindo a Deus, se a gente não tiver a confiança em Deus, de somente entregar nas mãos dele e descansar o nosso coração, a gente não vai conseguir. O desespero, a ânsia de que aquilo aconteça no nosso tempo e não no tempo de Deus, vai ser maior do que a nossa fé. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Dividindo, com vocês também agora um pouquinho, sobre esse meu relato, que eu queria trazer para vocês hoje. Exatamente sobre a confiança em Deus. Sobre a gente confiar nele e a gente acreditar que ele está sempre conosco, mesmo que a gente não veja. Porque quando a gente não vê, a gente está sentindo. E quando a gente olha com os olhos da fé, como eu disse, a gente consegue vê-lo. Em um momento muito difícil da minha vida, bem no momento da pandemia, lockdown, eu estava passando por um momento de mudança de estado. Eu me senti longe de todas as pessoas, aquele círculo de amizade a qual eu tinha criado e que era tão importante para mim. Foi quando eu me senti muito distante de tudo isso e o quanto isso me entristecia. Foi quando eu ouvi, na realidade, o
canto de um bem-te-vi. Eu tava penteando os meus cabelos, né? E aí eu vi aquele canto do bem-te-vi, eu falei, nossa, tá estranho, porque eu sempre, né, ouço os pássaros cantando, mas um pouco distante da onde eu tô, porque eu tava dentro do apartamento onde eu morava. E tava tão perto, eu falei, nossa, eu tenho que ver onde que esse bem-te-vi tá, porque parece que ele tá aqui dentro. E quando eu fui seguindo o canto do bem-te-vi, eu me deparei com o bem-te-vi dentro do apartamento, ali na sacada. E ele ficou ali e me olhou quando eu cheguei por alguns segundos e continuou a cantar. E a presença dele ali me fez ter a certeza da presença de Deus através daquele pássaro. Porque não foi algo comum, foi algo diferente. Foi quando eu senti a presença de Deus através da natureza, através daquele pássaro. E para mim, naquele momento, foi Deus respondendo a minha oração, dizendo que Ele estava comigo para que eu não me preocupasse, porque toda aquela situação de pandemia, lockdown, a adaptação naquele novo estado, novas amizades que iriam vir com o longo do tempo, que eu iria me sentir pertencente de novo a um grupo, assim como antes eu pertencia, tudo aquilo iria acontecer. Foi quando eu acalmei meu coração e eu pude sentir a presença de Deus perto de mim. E foi tão incrível que durante todo esse período, e isso se permaneceu até hoje, naquele momento que eu mais precisava sentir essa presença de que tudo ficaria bem, era muito intenso. Hoje, sim, isso continua acontecendo, mas em momentos esporádicos, não como naquela frequência qual eu precisava naquele momento. Porque Deus sabe quando a gente mais precisa vê-lo, ouvi-lo. É quando ele se faz mais presente. Naquele momento, depois daquele dia, eu continuei tendo a presença de Deus através do bem-te-vi em diversas vezes. E sempre dessa forma, de uma forma diferente. Teve um outro momento em que eu estava sentada e estava ouvindo música, olhando para o céu, naquela conexão com Deus em oração. E 2 bem-te-vis apareceu perto de mim da mesma maneira. Eles ficaram ali por alguns segundos olhando para mim. Eles cantaram e silenciaram. E naquele momento eu também senti, é Deus me dizendo que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem. E naquele momento eu consegui mais uma vez ver Deus através daqueles pássaros. E o que eu quero dizer, né, com esse relato para vocês? Que Deus, ele se faz presente e ele se faz visível para nós, aos nossos olhos humanos, quando a gente olha com o coração, porque é através do nosso coração que a gente vai conseguir ter esse olhar da fé. E esses encontros apareceram por diversas vezes, em vários momentos. Em momento em que eu estava passando e um bem-te-vi passava bem pertinho de mim e parava na rua ali, passava ali na rua e parava em um fio. Bom dia, tudo bem, Natália? Seja bem-vinda à live de hoje. Fico muito feliz que você esteja aqui, dividindo comigo esse momento. Essa partilha que eu tô fazendo, né, da live de hoje, da confiança em Deus e o quanto Deus fala com a gente nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, da nossa vida, e o quanto é importante a gente sempre olhar com o olhar da fé,
Porque com os olhos humanos, muitas vezes a gente não vai ver nada, pelo contrário, a gente vai, às vezes, se deixar entender que ele está muito distante de nós, mas ele não está. Ele sempre está do nosso lado, né? E esse relato do pássaro é algo que para mim, naquele momento, foi muito importante, assim como as borboletas também. Elas sempre aparecem em momentos que algo bom vai acontecer, então é muito bom ver as borboletas assim. Tem momentos que eu confesso que eu torço muito para ver uma borboleta. Ai, queria tanto ver uma borboleta, que é um sinal de Deus que alguma coisa boa vai acontecer. E muitas vezes, quando eu desejo muito, eu não as vejo. Mas quando eu menos espero, é quando elas aparecem. E eu falo, ai, alguma coisa boa vai acontecer. Então Deus fala com a gente muito através da natureza. E através das pessoas também. Mas com as pessoas a gente tem que tomar muito cuidado pra gente ter um filtro, né? De saber ter o discernimento. Se essa palavra, né, que essas pessoas estão nos falando vem realmente de Deus ou não. Porque muitas vezes pode ser que venha e muitas vezes pode ser que não venha de Deus. Só que quando é de Deus é diferente. Porque a gente consegue perceber, quando a gente começa a ter essa intimidade com Deus, de ter essa amizade com Ele. Essa amizade que é só o fato da gente confiar que Ele está ali ao nosso lado. Isso não tem a ver com a questão de estar ali todos os dias, muitas vezes seguindo um caminho religioso ou não. Não é sobre isso. É o fato da gente ter Ele, essa intimidade com Ele, em relação a gente sempre falar com Ele, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente contar para Ele tudo que está acontecendo no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente acha, tipo, nossa, mas eu vou falar isso pra Deus, isso é tão bobo, né? Tipo, uma coisa que aconteceu no meu dia a dia é tão boba, Sim, é isso que Ele espera de nós. Essa intimidade com Ele, de falar tudo. Porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele ouve tudo. Então, Ele espera que a gente divide isso com Ele. E quanto mais a gente tem essa parceria com Deus, de dividir todos os momentos da nossa vida e perguntar para Ele o que Ele acha e ter a paciência e o silêncio de esperar ouvir a voz dele, porque Ele vai falar com a gente. É quando a gente cria essa intimidade. E quando a gente tem essa intimidade, quando alguém vem falar para nós algo, e muitas vezes, como eu disse, vem pessoas falando uma mensagem que Ele quer nos dizer, que Ele quer nos falar. A gente consegue ter esse discernimento. Esse discernimento se vem dele ou não. E quando Ele fala através dessas pessoas, através desses anjos com a gente, muitas coisas que para nós a gente sentiu e muitas vezes são decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, que vai mudar o rumo da nossa vida. E a gente está sentindo algo, mas a gente pede para Deus, Deus me confirma se é isso mesmo o que o Senhor quer falar para mim, né? E Deus usa desses anjos, esses anjos confirma, e a gente na intimidade com Deus a gente fala, não, realmente, veio de Deus, faz toda a diferença. Porque é Deus falando com a gente e é a resposta dele para nós, muitas vezes, né? E o quanto isso é importante. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carla, seja bem-vinda nessa live de hoje. A gente falando sobre a confiança em Deus, né? O quanto é importante, eu dividindo um pouquinho nessa live de hoje sobre essa confiança, né? A gente confiar mesmo sem a gente ver, né? A gente conseguir perceber que Deus está sempre com a gente, mesmo a gente não vendo com os olhos humanos, né? Mas a gente conseguindo perceber tudo isso com os olhos da fé. Seja bem-vinda. Então, dando continuidade, quanto isso é importante, né? A gente sempre olhar com os olhos da fé e a gente
através disso, ter a certeza de que Ele tá ali com a gente, de que Ele cuida sempre de nós. Um outro relato que eu queria dividir com vocês é um relato que aconteceu comigo há muito tempo atrás, no meu primeiro emprego registrado. Eu trabalhava antes disso como soldadora de bijuterias, era um trabalho que não era registrado, então eu estava ali no ensino médio e eu tinha aquele desejo muito grande de começar a trabalhar registrado. E eu consegui uma oportunidade de trabalho em uma loja, né? E essa vaga era para ser caixa desta loja. E foi assim, a princípio, quando eu estava passando pela entrevista, quando o entrevistador, que era o gerente da loja, me falou, mas você não tem experiência nenhuma. E você está preparada para trabalhar como caixa aqui da loja? Você nunca trabalhou assim, registrada? Você nunca trabalhou nessa função? E antes de ir para aquela entrevista, eu rezei. E eu pedi para que Deus pudesse me ajudar a conseguir aquela oportunidade de trabalho. Porque eu precisava muito e eu desejava muito ter o meu primeiro emprego na minha carteira, que a gente tinha carteira de trabalho, e eu queria muito essa oportunidade. E foi quando saiu assim do meu coração, algo espontâneo que eu nunca tinha falado antes. Eu falei para ele, falei assim, eu estou aberta a novos desafios. Eu sei que me dedicando muito, eu vou conseguir. E eu senti que naquele momento eu falei algo que ele não esperava. E eu percebi que houve uma mudança ali naquela entrevista. Sabe quando você tem aquela certeza assim, eu acho que essa oportunidade é minha, só que eu silenciei, eu falei, não, eu vou confiar em Deus, para que seja feita a vontade dele, não a minha. E fui embora da entrevista, né, sabendo que poderia realmente dar certo ou não, mas dentro do coração, depois dessa resposta, eu falei, algo mudou. Foi realmente a presença de Deus naquela entrevista. E aí ele me ligou, ele falou, Vanessa, tô te ligando para você vir trabalhar aqui conosco, você passou na entrevista. Foi uma alegria tão grande que eu falei, nossa, que legal, o meu primeiro registro na carteira. E eu já havia trabalhado antes, mas era o primeiro registro ali e eu tinha naquela época 17 anos. Então eu fiquei muito feliz, eu era ainda menor. E eu falei assim, nossa, que legal, né? Vai ser um primeiro passo para eu continuar na minha trajetória profissional, né? E quando eu fui trabalhar, esse gerente, ele me ensinou, me passou tudo ali e eu passei a ficar no caixa. Ele quem ficava lá antes. E eu fui trabalhando, fui aprendendo, fui me dedicando, sempre com muita honestidade, sempre com muita disciplina, sempre com muita transparência, sempre com muita vontade de aprender e sempre com aquela garra de, mesmo muitas coisas eu não sei, hoje eu vou aprender, e foi aos poucos acontecendo isso. Só que eu percebi um dia um movimento da proprietária da loja, chegando, né, ela sempre estava lá, mas nesse dia foi diferente, ela chegou com o esposo dela, né, os donos da loja, e a forma que ela falou foi intensa, né? Ela falou, Vanessa, depois de chamá-lo para conversar, o gerente da loja, né? Ela chegou até mim e falou assim, Vanessa, você dá baixa em todos esses carnês. Os clientes, eles pagavam em carnês. Tanto, faz bastante tempo que naquela época, né? Alguns anos atrás era muito comum, né? As lojas terem carnê. Hoje, não sei nem se ainda tem, mas não é tão comum, né? Tem outras formas de pagamento, mas naquela época era muito comum, então dá pra ver que faz muito tempo, né? Então ela chegou até mim e falou pra eu dar baixa em todos aqueles carnês. Ela falou, olha, vai dar falta no seu caixa, porque não vai ter entrada do dinheiro, só que aí eu vou justificar junto com você e aí você fecha o seu caixa. Falei, tudo bem, eu fiz desta forma. Realmente deu uma super diferença no caixa, bem alta. E aí foi quando ela depois justificou comigo, ficou tudo certo. Só que
depois daquele dia, na realidade, naquele mesmo dia, depois daquela conversa que ela teve com ele e esse movimento que eu fiz no caixa, eu vi ele saindo com a bolsa, não falou tchau pra ninguém e ele foi embora. E aí depois ela veio conversar com todas nós, né, que trabalhávamos ali. Ele foi desligado da empresa porque ele estava desviando o dinheiro. E aí que ela me explicou, e aí que eu entendi que a minha contratação foi justamente para inibir todo esse esquema que ele fazia, porque ele ficava no caixa. Ele era gerente da loja, mas ele também ficava no caixa. Então, para inibir todo esse esquema que ele fazia, né? E para que eu tivesse uma pessoa ali fixa, né? Para que eles pudessem ver todos os movimentos que estavam acontecendo. E foi assim, para mim, meu primeiro emprego, né? Me deparar com uma situação dessa, assim, foi bastante assustador. Principalmente por tá ali com aquela pessoa a todo tempo, você ter aquela pessoa como uma pessoa que vai passar para você todo aquele trabalho que você vai ter que fazer, né? E você confiar que a pessoa vai te passar todas as orientações, e de fato ele passou tudo da forma correta, né? De forma alguma abriu essa questão que ele estava fazendo, que era uma questão errada, né? Mas assim, foi um baque, assim, falando, nossa, eu nunca tinha vivido aquilo. Então, ver aquela pessoa que tá ali todo dia trabalhando com você, exposta a essa situação, foi bem complicado. Mas aquela confiança, né, em Deus, de saber que Deus vê tudo, que Deus ouve tudo. E aquilo que a gente não ouve, aquilo que a gente não vê, Deus está vendo, Deus está olhando. E Deus, ele é justo. E quando a gente confia nele, quando a gente tem fé, ele sempre é por nós. Ele sempre nos ampara. Então, ele me protegeu naquele momento, né? De estar ali, né? Eu acredito que em tudo que a gente faz na vida, tudo, absolutamente tudo, nada é por acaso, tudo é uma missão. E eu estar ali naquele caixa, ser contratada por aquela função naquele momento, foi uma missão. E depois eu continuei trabalhando, aprendendo cada vez mais. E surgiu um momento nesse mesmo trabalho em que a gente começou, além dos recebimentos que fazia dos clientes que faziam, que compravam os produtos da loja, a gente começou a receber, ser correspondente bancário. A gente começou a receber conta de água, energia, telefone. Então o fluxo de movimento financeiro, né, dentro da loja aumentou consideravelmente. E então existia muita movimentação, tanto dos clientes comprando os produtos, quanto de outras pessoas que não eram clientes, mas que faziam esses pagamentos na loja. E então muitas vezes o horário do meu almoço ficava um pouco bagunçado por conta disso, né? Eu não conseguia sair naquele horário bem direitinho como eu fazia antes. E nesse momento, antes até mesmo, né? Quando eu saía pro almoço, batia o caixa, saía pro almoço e voltava pro caixa. Então, quando eu voltava centavos, que é normal, porque às vezes um troco, às vezes a gente tem muita coisa assim, tipo R$7,99, R$7,93. Então eu sempre, quando voltava pro caixa, batia o caixa, dava a entrada, tudo bem direitinho, né? Só que aí começou um movimento estranho. Uma vendedora da loja começou a se incomodar com o horário que eu saía para almoçar. Então, algo que era sempre tranquilo, eu saía quando terminava o fluxo grande de pessoas para pagar as contas, eu falei, olha, agora eu tô almoçando. Ela vinha sempre e falava assim, você não vai almoçar agora? Eu falei, não, vou terminar aqui, depois eu vou. E era meu primeiro trabalho, era muito novinha, era muito, assim, inexperiente, ingênua, essa palavra era muito ingênua. E quando ela me falava, por ela já estar lá mais tempo, por eu ter, assim, essa referência de, não, ela tá mais tempo aqui, então eu acho que ela tá falando o que eu realmente devo fazer, né? Eu devo sair agora. E não é questão assim, tá, ela tem a função dela, eu tenho a minha, são funções que uma influencia a outra, porém eu faço o meu horário, né? Eu não tive essa percepção. E ela começou cada vez mais insistente, ficar brava, falando, Vanessa, você tem que sair agora pro almoço, você não vai atrapalhar a gente.
Então, todas as vezes que ela falava, eu falei, não, tá, então eu vou sair agora, vocês continuam atendendo. Então, as vendedoras revezavam no caixa quando eu tava no almoço. Aí eu batia o caixa, saía. E aí, quando eu voltava do caixa, quando eu voltava do almoço, tava uma bagunça, assim, e sempre tava faltando dinheiro. E eu achava estranho aquilo. Eu falei, nossa, mas tá, tudo bem, foram outras pessoas que ficaram no caixa, mas mesmo assim, eu me sentia responsável por aquilo, mesmo não estando ali. Que também fazia parte dessa questão, dessa ingenuidade que eu tinha, de falar, não, peraí, cada um com o seu trabalho. Não, ficava tão culpada, me sentia tão mal por estar faltando, quando eu chegava faltava algum dinheiro e tal, mas sempre com muita honestidade, com muita transparência, sempre dava a entrada quando sobrava e a saída quando faltava. E assim foi. Até que chegou um dia, porque eu gosto muito de deixar organizado assim as coisas, eu sempre tirava o caixa para limpar, né? Dentro do caixa, a gaveta do caixa saía e eu fui limpar ali, né? O caixa em si, né? Quando eu limpei, dinheiros assim, tudo espalhado embaixo do caixa. Falei, gente, que estranho. Mas como que esse dinheiro veio parar aqui embaixo? Como o fluxo de recebimento era muito grande por conta desse serviço que a loja prestava de correspondente bancário, eu falei, acho que eu devo ter feito um montinho, caiu, né? Só pode ter sido isso. E aí eu recolhi todo aquele dinheiro, contei, dei a entrada naquele dinheiro, porque não era o dinheiro que estava ali no fluxo do caixa daquele dia. E assim foi. Isso foi por muito tempo. Aí eu dividi com o gerente responsável, né? Como aquele outro gerente havia sido desligado, veio um outro gerente, ele falou, olha, Vanessa, é estranho, vamos começar a observar, né? E tudo o que você vê, você vai registrando aí no seu caixa. Tudo que tiver mais, tiver menos, você vai registrando na hora que você tiver em horário de almoço, quando você voltar e bater o caixa novamente, se registra, tudo assim, e assim foi. Mas eu me sentia tão triste quando eu ia embora. Falei, nossa, eu tô fazendo tudo direitinho, tô me empenhando tanto. E eu saía de lá assim, muito triste. Falei, caramba, hoje de novo, nunca dá certo o caixa, nunca fica redondinho, sempre faltando ou sempre sobrando. E sempre confiando em Deus. Porque eu ia nesse trajeto, como eu falei pra vocês anteriormente, a gente criar essa intimidade com Deus, a gente conversar com Ele como a gente conversa com uma pessoa que tá ao nosso lado, que convive com a gente ter essa intimidade com Deus, de falar tudo pra Ele. E eu indo pro trabalho, eu falei, Senhor, mas o que acontece? Eu não tô entendendo. Toda vez isso, essa confusão, nunca dá certo, caixa, o Senhor tá vendo quanto que eu tô me dedicando? E assim foi, e eu divido assim com vocês, com esse pesar, porque começou sempre a ser frequente isso, e os gerentes sempre, vamos observar, vai fazendo isso e tal, porque estava acontecendo um movimento que eu não estava vendo. Mas a minha honestidade, a minha confiança em Deus, a minha transparência em fazer o meu trabalho ali como caixa e de reportar tudo o que estava acontecendo é que fez a diferença, né? Porque eu não estava vendo o que Deus estava vendo, mas Ele estava vendo tudo. E foi quando, de novo, essa pessoa, né, que trabalhava lá, veio e falou pra mim assim, Vanessa, você não vai sair pra almoçar? Mais um dia eu falei, gente, tá se tornando uma coisa até ruim, eu tô sentindo até pressionada, né? É um comportamento tão estranho, mas na minha ingenuidade eu não tive essa percepção de, deixa eu ver o que tem atrás disso, né? Aí uma outra pessoa me falou, quando ela me abordou, eu falei, agora não, mas eu já tô saindo, né? Tipo, nossa, logo ela vai ficar brava falando que eu tô atrapalhando o almoço delas também e tal, né? Que tá virando, que eu sou responsável por tá virando uma bagunça ali na organização dos horários do almoço, então logo já saio. Eu falei pra ela, não, eu já tô saindo. Só que ela saiu de perto de mim, uma outra pessoa veio e me falou assim, Vanessa, me deu um toque, falou, não sai pra almoçar, né? Na realidade, essa pessoa não me falou, ela escreveu num papel e me entregou esse papel. Não saia pra almoçar agora. Quando isso aconteceu, eu li e gelei, assim, comecei a tremer. Eu falei, nossa, alguma coisa tá acontecendo.
E a confiança em Deus, de sempre confiar que Deus, Ele sempre está com a gente, mesmo a gente não vendo. E que quando a gente confia nele, vou repetir a frase a fala que eu falei agora há pouco. Mesmo aquilo que a gente não vê, mesmo aquilo que a gente não ouve, ele vê e ouve tudo. E ele sendo nosso amigo, é ele quem sempre vai nos defender. E é ele quem sempre vai nos livrar, como o salmo que eu li no início da live para vocês. Ele sempre vai nos livrar de todas as pessoas que queiram nos prejudicar, sempre. E foi quando quando ela veio de novo, ela voltou perguntando pra mim, só que naquele momento eu tive a força de falar, não, eu não vou sair agora. Ela de fato ficou muito brava, mas eu permaneci firme, eu falei, não, eu não vou sair pra almoçar agora. Tá bom, então eu vou. Brava, né, ela saiu pra almoçar. E essa outra pessoa me contou o que estava acontecendo e que eu não estava percebendo. Ela me disse que infelizmente aquela pessoa, né, estava também tendo uma conduta profissional errada, né? Ela também estava desviando dinheiro do caixa. A hora que ela me falou isso, tudo fez sentido. Eu falei, é por isso que tá dando tanta diferença, né? No caixa, tanta coisa que não tá batendo e eu tô fazendo tudo direitinho. E me veio assim uma sensação, meu Deus do céu, tudo isso que ela tá fazendo poderia em algum momento, ter se voltado contra mim, porque eu sou a caixa daqui. Apesar de sempre ter a honestidade, a transparência, porque às vezes, de sempre colocar tudo que entrava e tudo que saía, sempre acontecia o fato dela vir e ficar me pressionando, né? De sair pro caixa e tal, então tudo começou a fazer sentido. Mas o fato de eu sempre ser honesta e colocar tudo aquilo que acontecia no caixa, todo o movimento do caixa, porque tinha dias que faltava R$100, tinha dia que faltava 5, tinha dia que faltava 80, 60. Então, nunca falando, tá faltando muito, não. Eu sempre colocava a verdade. E Deus é a verdade. E todo aquele que está caminhando no caminho da verdade, Deus sempre vai proteger. E a verdadeira verdade sempre vai aparecer. E naquele momento ela apareceu. Porque depois os proprietários já estavam desconfiando. Tanto que sempre quando eu falava, reportava para eles tudo que estava acontecendo no caixa, eles falavam, Vanessa, continua fazendo da forma que você está fazendo, registra tudo e vamos observar. Quando de fato essa outra funcionária me falou, eles já estavam investigando, né? E dias depois ela já foi desligada, porque eu também relatei o que eu soube, né? Independente desse momento, a intenção nunca foi prejudicar ninguém, mas eu não poderia de forma alguma não dizer o que estava acontecendo a partir do momento em que eu soube da verdade. Então, naquele mesmo dia, depois que eu soube a verdade, os proprietários foram acionados por mim do que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu soube nesse momento que isso está acontecendo. Aí no dia seguinte já eles vieram e desligaram ela. Então, o que eu tô dividindo isso com vocês? Para que a gente possa olhar para Deus como realmente esse nosso refúgio. Porque até hoje eu, dividindo com os meus familiares, falo assim, nossa, lembra quando eu trabalhava lá e tal? Eu poderia ter sido culpada por algo que eu não fiz. Só que em nenhum momento isso aconteceu. Porque Deus estava presente ao meu lado todos os dias. Quando eu estava trabalhando, sendo honesta, fazendo o meu trabalho, Deus estava vendo tudo o que eu estava fazendo. Quando eu saía depois do expediente, caminhando pela praça, olhando para o céu e falando, meu Deus, por que todos os dias nada dá certo, sempre falta, sempre sobra? Deus estava do meu lado e Deus já sabia aquilo que eu não sabia. E Ele estava do meu lado falando, calma, a verdade vai aparecer. E a verdade apareceu. Então, quanto é importante, né, a gente confiar em Deus,
né? Esse relato que eu tô dividindo com vocês é justamente para isso, né? Para dividir um pouquinho do que eu vivi e dizer para vocês, para que vocês possam sempre confiar em Deus. Ele vê tudo, Ele ouve tudo. E Ele sempre, quando chega a hora, Ele nos fala, Ele nos revela. Às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, que as coisas a gente passa a saber no nosso tempo, no nosso momento. A gente quer saber o porquê de muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida no nosso tempo. Mas não é assim, porque Deus tem um propósito em tudo. Para mim foi muito assustador, porque foi o segundo episódio que aconteceu naquela loja de desvio de dinheiro. Eu fiquei muito assustada, meu primeiro emprego, né? Eu já, meu Deus do céu, meu primeiro emprego, esses 2 desafios imensos, né? Mas o porquê que Deus permitiu eu passar por tudo aquilo? Para que eu amadurecesse, para que eu soubesse o valor da gente ser de verdade, da gente ser honesto, da gente confiar em Deus, da gente não temer confiar naquele que tudo pode, né? Da gente simplesmente se entregar nas mãos dele e deixar que ele faça todas as coisas. Então, a partir daquela experiência, eu aprendi tanto que são elementos que eu levo para a minha vida até hoje, que eu aprendi vivendo aquela situação. Uma delas esteja sempre atenta a tudo que acontece ao seu redor. E uma coisa que eu aprendi naquele momento, em que em todo o caminho da minha trajetória profissional, eu sempre observei, e de fato quando as pessoas passam a insistir muito em uma determinada coisa, dizendo assim, nesse ambiente, né, que foge assim um pouco da normalidade, né, no ambiente de trabalho, onde a pessoa começa a insistir, começa a fazer umas coisas que você fala, opa, não tá muito normal aquilo que essa pessoa tá fazendo. É um sinal de alerta. Porque a partir desse momento eu comecei sempre a observar e de fato sempre foi sinais de alerta. Então a gente sempre tem que estar muito alerta ao nosso redor. Quando a gente tem intenções boas no nosso coração, a gente muitas vezes não consegue perceber essas atitudes nas outras pessoas, porque a gente não tem essa maldade, esse comportamento ruim das outras pessoas. Então é muito difícil muitas vezes a gente identificar, porque a gente sempre vai esperar algo bom do outro, né? Mas a gente sempre tem que estar atentas, porque nem sempre o outro vai ter atitudes positivas para com a gente e para com todos ao redor. Então, Deus não permite que a gente passe por algo por acaso. Ele sempre permite que a gente passe por situações por algum propósito. Bom dia, Sara! Seja bem-vinda! Então, Ele sempre vai permitir que isso aconteça por um motivo, né? Então, o quanto é importante a gente sempre ter essa confiança nele, a gente acreditar, mesmo em meio a momentos muito turbulentos na nossa vida, né? Então, eu espero que esse relato que eu dividi com vocês, possa agregar de alguma forma na vida de vocês, né? É um relato que me faz, assim, lembrar do quanto Deus é misericordioso, do quanto Ele nos cuida, do quanto Ele está sempre nos livrando de todos os males, porque isso que eu vivi foi de fato um livramento muito grande, né? E assim, só pegando um gancho assim, nisso que aconteceu, né? Nesse relato da minha vida, essa parte da minha vida, todas as vezes que eu lançava essas diferenças de caixa, como os proprietários eles estavam olhando para o que estava acontecendo, investigando, eles não descontavam, porque eles já identificavam que alguma coisa estava errada.
Então eles não descontavam no meu salário. Quando eles saíram de férias, o pessoal do financeiro que estava lá, quando eu lancei a diferença, eles juntaram a diferença do mês e eles descontaram do meu salário. E quando eles descontaram, naquela época eu pagava a faculdade, porque logo depois, né, no período que eu estava trabalhando lá, eu prestei vestibular, eu passei, comecei a fazer faculdade, e o valor que eu recebia daquele trabalho era o valor que eu pagava a faculdade. Então não podia, assim, sair nada, né, até as minhas continhas, assim, não podia sair nada fora, porque senão eu não ia ter dinheiro para pagar a faculdade, né, porque meus pais não tinham condições de me ajudar. Então era tudo muito imputadinho. E naquele mês, eles descontaram no meu salário, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu não vou ter dinheiro para pagar a faculdade, essa diferença. E foi tão doloroso que eu sabia que eu estava pagando por algo que não foi eu que tinha feito. E mesmo assim eu tranquilizei meu coração, descontou, eu paguei por algo, foi descontado do meu salário, algo que não fui eu quem havia desviado, né? Mas eu confiei em Deus, eu falei, Deus, o Senhor sabe da minha realidade. Eu confio em Ti. Que o Senhor possa me ajudar a ter alguma ideia do que eu posso fazer, para que eu possa honrar com o pagamento da faculdade. Porque se eu atrasar esse mês, eu já comecei a pensar, né? Se eu atrasar esse mês, vai juntar um mês, que o próximo mês vai ter juros, vai virar uma bola de neve. E aí vem o desespero, mas ao mesmo tempo, como naquele momento eu tava com uma intimidade muito grande com Deus, e Deus estava sempre ali, eu conseguia muito ouvir a voz dele, eu sentia assim no meu coração, só confia em mim. Depois que eu vi isso, eu falei, tá bom então, né? E eu confiei e tranquilizei meu coração. E fiquei esperando o boleto da faculdade e algum sinal, algo que Deus iria me falar para eu fazer, né? Para eu pagar o boleto. Quando eu abri o boleto da faculdade, naquela época eu pagava mais ou menos uns R$400. Eu abri o boleto, eu olhei o valor, assim, eu abri falando, ah, deixa eu ver tal, o valor que eu paguei. Eu olhei e falei, R$98? Eu falei, que estranho, nunca pode vir esse valor, porque não faz nenhum sentido. Eu não tenho uma bolsa que eu ganhei de repente, né? Não tem nada que justifique R$98. Eu falei, ai, com certeza eles erraram. Então deixa eu ir lá na faculdade, no financeiro, para poder falar para eles me darem outro boleto. E aí foi quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, e eu assim com o coração muito apertado, eu falei, nossa, podia tanto ser esse valor, né? Porque esse valor daria para eu pagar com o dinheiro que eu recebi do meu pagamento, descontando o valor da quebra de caixa, né? Não é, a quebra de caixa, na realidade, é quando o valor que se recebe, né? O caixa recebe um pouquinho a mais por conta de algumas diferenças que dá, né? Seria a diferença, né? Do valor que tinha dado no caixa. Mas seria mais ou menos isso, né? Acho que eu consegui explicar melhor. Então, quando chegou esse boleto, eu fui até lá. E aí eu conversei com a moça, ela falou assim, não, Vanessa, eu olhei no sistema e é isso mesmo. Este mês, o valor que veio para você, para pagar na faculdade, é R$98. Mas eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, olha, a faculdade acabou emitindo o boleto errado. Você comprou os livros da faculdade e já faz alguns meses que você está pagando um pouquinho a mais. E esse mês juntou todos os valores que você pagou a mais e o desconto veio neste mês. A hora que ela me disse isso, eu fiquei muito emocionada. Me emociono assim até hoje. Porque foi o milagre que Deus fez. Pela minha honestidade, pela minha confiança. E até muitos anos eu guardei aquele boleto. Porque ele era tão importante para mim, porque ele era o sinal ali, com o olhar humano, da graça de Deus na minha vida. E aí, com o dinheiro que eu recebi descontado, né, todo o dinheiro, né, do caixa, né, da diferença, eu consegui pagar o boleto. E aí eu só agradeci, assim, eu parei e falei, meu Deus do céu,
muito obrigada. E tudo isso que eu vivi, eu só consegui viver porque eu estava em sintonia naquele momento muito com Deus. Até para eu não me desesperar. Porque se eu tivesse me desesperado, o meu desespero não faria com que eu esperasse o momento do boleto chegar. Eu ia ter tido uma atitude de pedir emprestado ou de talvez me desesperar e falar não vou trancar a faculdade porque realmente eu não tenho outra alternativa. E o desespero me faria tomar uma atitude diferente daquela que Deus queria que eu tomasse, que era confiar e esperar. Exatamente, Sara, Deus é perfeito, cuida dos detalhes, que bênção, foi uma bênção muito grande. Então, esse relato que eu queria dividir com vocês é pra gente realmente olhar para Deus e confiar nele, mesmo que tudo que esteja aos nossos olhos nos faz acreditar ao contrário. Nos faz tentar nos convencer muitas vezes ao contrário. Não, Deus ele é fiel em todos os momentos. Basta a gente ter paciência, basta a gente ter calma, basta a gente se tornar cada dia mais íntimo dele. E como eu disse anteriormente, não é uma questão de religiosidade, é uma questão de estar com ele e fazer e permitir que ele se faça presente no nosso dia a dia. É falar com ele bom dia, boa tarde, boa noite, olha o que aconteceu no meu dia, é dividir tudo. Isso faz com que a gente permita que ele se torne íntimo de nós, que ele se torne o nosso amigo. Porque o maior desejo de Deus é ser o nosso amigo. E ele está tão disposto a isso, sempre esteve. Somos nós que vamos dar ou não essa abertura para ele. Eu queria encerrar essa live agradecendo a vocês que participaram até agora. Agradecer também a vocês que vão ver essa live depois. Que Deus possa sempre se fazer presente na nossa vida. Que a gente possa sempre, sempre, sempre permitir que Ele de fato seja o nosso amigo. Porque esse amigo verdadeiro que Ele nunca nos desampara. Pelo contrário, Ele sempre está com a gente, nos mínimos detalhes. E Ele sempre nos ajuda também nos mínimos detalhes. Não precisa de grandes milagres para a gente poder vê-lo, para a gente poder senti-lo. Porque a gente não vê Ele com os nossos olhos humanos. A gente vê Ele com os olhos da fé. Porque a gente sente Ele. E o fato da gente sentir com o nosso coração é a forma mais real da gente vê-lo. E claro, também através das obras que Ele faz na nossa vida e na vida de outras pessoas. Que vocês tenham hoje um bom dia, muito abençoado com a presença de Deus, com a presença dEle, esse nosso amigo, que Ele sempre esteja perto de nós. Muito obrigada a todos vocês, mais uma vez, que ficaram até aqui, que acompanharam comigo essa live, a vocês também que vão assistir depois. Se vocês gostaram dessa live, ela vai ficar salva. Curtem, comentem o que vocês acharam e compartilhem com as pessoas que vocês sabem que vão gostar bastante de ouvir essas palavras, né? Como eu sempre falo, tanto que esse relato que eu falei para vocês da loja onde eu trabalhava, é um assunto muito delicado a se dizer, né? Principalmente porque ela vai ficar gravada e tudo, apesar de eu não dar detalhes, né? Mas é algo um pouco complexo, né? De falar. Eu nunca havia falado assim, publicamente, a não ser para familiares e amigos. E eu senti muito forte para dividir esse relato com vocês. E eu dizendo a Deus, falei, Deus, mas é esse mesmo? Mas tem outros. Não pode ser esse, ou aquele outro, ou aquele outro. Mas foi muito forte ele me dizendo, não, é esse. E na minha pequenez e na minha grande miséria, né, eu sempre tento fazer tudo aquilo que ele me fala para fazer, principalmente esse trabalho com a Comportela, esse trabalho voluntário que eu faço. Então eu disse a ele que seja o Senhor a dizer, que seja o Senhor a falar e não eu. Então tenho certeza absoluta que
apesar das minhas falhas, apesar de ser tão pecadora, Ele me usou no dia de hoje como um instrumento para falar aquilo que Ele quer dizer para todos vocês. Mais uma vez, um beijo para todos vocês que ficaram até aqui, que vão assistir depois dessa live. E até a próxima live, a nossa live de dezembro. Espero vocês. Um bom dia. Tchau, tchau.